Então a LG lançou o novo Ultra Gear. Aqui no canal eu fiz o teste da versão 24 polegadas 144 Hz e foi um vídeo que fez muito sucesso, realmente um monitor excelente que já vem calibrado de fábrica, que é muito bom para quem quer fazer algum trabalho um pouco mais profissional, né, apesar de ser um monitor de entrada. Tempo de resposta baixíssimo, quem não viu esse vídeo ainda está aparecendo aqui no canto. E aí a LG lançou uma nova versão, que é a versão de 180 Hz, que é esse que está aparecendo aqui. Montado aqui no Brasil, Zona Franca de Manaus, e aí vem aquilo na sua cabeça, né? Ok, é um monitor novo, 180 Hz, o logo é melhor que o de 144, cara, talvez não. Fiz os testes com ele e eu fiquei surpreso negativamente por não ser um monitor que entrega mais que a versão anterior, 144. Vocês já vão entender isso ao longo do nosso review, ok? Então, a ficha técnica resumida dele é um monitor Full HD 180 Hz, 27 polegadas IPS. Tem também a versão de 24 polegadas que é diferente em algumas especificações, tá? Aí você tem aqui a construção externa dele. É a mesma construção basicamente das versões 144 Hz. Então, é aquela construção que é robusta, sim, a base do monitor é firme. Ela é de metal com um acabamento em plástico e na parte do pé dela é um plástico black piano, 2 parafusos para fazer a fixação. Você tem acesso, caso você queira, ao suporte VESA, que estranhamente no site da LG não está listado lá, que tem a furação VESA. Achei assim, tá faltando alguma coisa aqui, né? Mas eu pude conferir aqui, tá? É aquele tipo de base que se você balança o monitor você sente que ele continuou muito firme na mesa, porém é uma base, assim, simples em relação a outras bases que nós temos no mercado, especialmente nos monitores White Label, que nessa faixa de preço desse monitor, que já é um pouco mais caro para um Full HD, cerca de R$ 1.200 atualmente, imagino que vai cair no futuro, você encontra monitores que tem base que faz ajuste de pivô, ângulo, altura, e essa base só faz ajuste de ângulo, tá? Uma coisa bem mais simples, embora, claro, suporte articulado de monitor hoje é muito barato, e com certeza fica muito melhor, ocupa bem menos espaço do que qualquer suporte que você teria por aí, tá? Outra coisa que é interessante, foi mantido do outro monitor o joystick no meio, funciona muito bem, perfeitamente acessível. Nos cliques do lado você tem acesso ao volume do headset, ele não tem som embutido, som estéreo, tá? Você tem acesso aos perfis de jogos e o menu completo, que realmente é um menuzinho muito bem feito, tá? Uma coisa que eu achei estranho, o modo MBR que tinha no LG Ultra Gear 144 não está aqui. Já começa a aparecer umas coisinhas assim. Ainda assim, ele tem opção de tempo de resposta, várias opções, tem a opção dos presets do FreeSync, tem a opção de estabilizador de preto, poucos monitores oferecem isso. Na parte de imagem, aí sim eu tenho que tirar o chapéu, porque realmente é muito completo, assim como era na versão 144, você tem ajuste de gama, não todos os monitores têm isso. Temperatura de cor, ajuste de matiz, vários níveis de cores, magenta, amarelo, ciano. Mais uma vez, não veio o modo sRGB, que é um modo que faz uma simulação do monitor 100%, que é algo mais preciso para quem usa o monitor em atividades comuns, tá? O espectro sRGB é o mais comum na internet e nos jogos, ou seja, basicamente qualquer coisa que você faça aí. Aí os espectros mais profissionais, o DCI-P3, Adobe RGB, mais para a indústria de filme, indústria de produção, pós-produção aí de imagens, respectivamente, ok? Bom, muitos monitores trazem conexões HDMI DisplayPort na parte de baixo da tela, e aí quando você coloca o cabo ele fica levemente aparecendo, tem pessoas que não gostam disso. O LG Ultra Gear 180 Hz mantém a geração atual, você tem ali um círculo atrás do monitor onde você tem as conexões, e nesse caso são apenas duas conexões, um HDMI e um DisplayPort, também um ponto negativo, porque várias telas hoje na mesma faixa de preço de outras marcas, especialmente as White Label, chega a ter 4 conexões, embora normalmente a pessoa só utiliza uma conexão mesmo, ou no máximo 2 para fazer uma alternância ali, por exemplo, entre um videogame e o PC. Então a princípio 2 não é ruim, tá? Mas tem telas que realmente oferecem mais opções caso assim você queira, ok? Bom, e falando em opções e em custo-benefício, cara, quero lembrar para vocês, mais uma vez, os produtos Insider que eu estou utilizando aqui no meu dia a dia há mais de um ano, tanto as camisetas, as tech t-shirts quanto as cuecas Insider. Lá na Insider tem vestuário feminino, masculino de diversas categorias e diversos preços e tamanhos. O diferencial que a Insider tem
é a sua durabilidade, porque eles utilizam uma fibra diferente do convencional. Quando você olha isso aqui, parece aquelas camisetas simples de academia, mas não é, cara. A fibra do Tencel, ela é mais sustentável e muito mais durável que do algodão. Então você paga mais na camiseta, mas você, mesmo com muitas e muitas lavagens, ela dura muito mais. Então, um ponto interessante, como é uma camiseta muito leve no corpo, você sequer precisa passar essa camiseta, ela meio que passa sozinha no corpo, ela ajuda a transpirar o calor. Consequentemente, o que acontece? Você tem uma camiseta que não fica cheirando. Aí, em vez de você lavar a camiseta todos os dias, tem dias que eu não lavo ela, coloco no dia seguinte, zero cheiro. Isso é muito legal, porque acaba durando ainda mais, dependendo da quantidade de lavagens que você faz. O mais interessante, é claro, é aquele cupomzinho maroto, o Peperaio 15, cara. Peperaio 15 válido para todo o site. Lembrando que se você comprar mais de uma peça, você acaba tendo uns descontos cumulativos, pode ter frete grátis, então aproveite. Insider, vista a tecnologia mesmo no seu vestuário. Descrição nós temos o link, junto com o nosso cupom, e apoie as empresas que apoiam o nosso trabalho, assim você está me ajudando diretamente a manter a continuidade desse tipo de trabalho por aqui. Visite a Insider e dê uma olhadinha nos produtos deles, ok? Bom, vamos agora para os testes, que é algo que vocês querem muito ver aqui, certo? Bom, teste de tempo de resposta com o monitor no padrão, só que desligado, o overdrive no off, tá? Nesse caso aqui eu utilizei o Open Source Response Time Tool Pro OCS, uma ferramentinha com fotodiodos extremamente precisos. O que nós encontramos aqui é um tempo de resposta de 8.71 perceptível, que é abaixo da minha linha de corte, 10 milissegundos. Claro, o famoso 1 milissegundo que os fabricantes falam não é encontrado aqui. Por quê? Eles medem de uma forma obsoleta, que não é a forma, digamos, ideal de ser medida, porque o que você realmente percebe não é aquilo. Tanto é que o melhor tempo de resposta aqui foi 4,3 milissegundos, sem erros de overshoot, tudo bem. Agora, a gente pode fazer aqui o ajuste do tempo de resposta. Eu coloquei no tempo de resposta normal e o tempo de resposta melhorou, 7,93, que é um tempo ali verde clarinho ali. A partir desse ponto já é assim, você até pode perceber algum tipo de ghosting na imagem, mas já é, cara, difícil de perceber para um usuário comum, tá? O tempo de resposta, o menor tempo de resposta já foi melhorado para 3,5. Nós vemos que a porcentagem de transições dentro do refresh rate do monitor, que é 5,56 milissegundos, subiu para 13%, que ainda é ruim. A minha média aqui é 50%, tá? E aí eu liguei o overdrive do monitor, que é aqui chamado de tempo de resposta, no modo Fast. E esse é o melhor modo. Observe que foi para 50% das transições abaixo de 5,56. Consequentemente, o tempo de resposta médio está 6,5. Observe que o Rise Time e o Fall Time estão muito parecidos. Então, independente se eu sair da transição de preto para o branco ou do branco para o preto, fica mais ou menos o mesmo nível, tá? 3,2 é a melhor transição, com pequenos errinhos de overshoot, nada muito significativo. E aí tem o modo Faster, que de Faster não tem nada, ele é um modo Slower, porque o monitor fica terrivelmente ruim, cara. Observe aqui, o tempo médio ficou até ok, 9,94, mas olha a quantidade de erros que a gente tem no monitor, cara. Esses erros, acima de 30%, acaba trazendo um inverse ghosting para a tela, tá? Na verdade, até acima de 15% já tem, então realmente o melhor modo é o Fast, assim como era o 144. E aí eu fiz um teste aqui só por curiosidade, porque eu percebi, cara, que esse monitor, ele tá entregando menos desempenho que 144 Hz, 24 polegadas, cara. Ué, monitor novo? Pois é. Então eu pensei, e se eu colocasse ele a 144 Hz, o que acontece? Cara, o monitor melhorou. O tempo de resposta caiu, a porcentagem das transições dentro da janela subiu, então assim, o monitor simplesmente performa melhor em 144, volta a ter aquela velha impressão. Será que não é o mesmo painel overclockado para 180? Né? Porque ele funciona melhor em menos hertz, cara. Olha aí que curioso, cara. Ok. E aqui nós temos então, pessoal, a comparação do tempo de resposta desse monitor. Observe que ele entregou menos que a versão 144, tinha feito 5,78 milissegundos e ele fez 6,5. Ok, existe essa diferença? Visualmente talvez você não consiga perceber entre eles, mas ele realmente foi inferior ao que entregava a versão 144 Hz IPS. E claro, melhor
que a maioria, que todos os white label na verdade que eu já testei até o presente momento, tá? Teste de ghosting no monitor, naquele UFO, nós vemos ali então a imagem de referência Ultra Gear 180 Hz comparando com 144 Hz. Sei que as imagens às vezes elas não parecem bater uma com a outra, porque eu faço a gravação com uma câmera 240 fps e às vezes ali o zoom sai, o foco ele sai um pouquinho, mas a gente observa que em termos de ghosting ele realmente não apresenta esse problema, tá? Você talvez na imagem mais escura você vê algum detalhezinho ali, mas é uma coisa muito pequena. Você vê o LG Ultra Gear está mais ou menos da mesma forma. O único monitor nessa comparação que você percebe algum ghost é o Pichau Centauri, porque é um monitor que já está lá, se eu não me engano, em 8 ou 9 milissegundos, tá? Até o Prisma V2, que é o monitor recente que eu testei, também apresenta um bom tempo de resposta, tá certo? Bom, input lag do painel 3,1, input lag padrão para 180 Hz. Acima disso, os monitores 240 Hz acabam tendo input lag melhor. Lembrando que, ok Lucas, eu vou pegar esse monitor, eu vou usar no PlayStation 5, que é 120 Hz, o input lag vai ser um pouco maior, não chega a ser um absurdo, mas é um pouco maior. Agora, quando você vai usar em consoles mais antigos, que é travado em 60 Hz, sim, o input lag aumenta consideravelmente por conta da taxa de atualização ter caído. Ainda assim, em 60 Hz é um input lag padrão, não foge dos outros monitores que nós temos no mercado, tudo bem? Bom, vamos agora para a parte da precisão das cores, que é tão importante quanto a performance, embora normalmente negligenciado pelas pessoas. E pense, tudo que você faz no seu computador, você olha para a sua tela. Quando você tem um monitor preciso, as cores aparecem como deveriam ser quando o artista desenvolve uma imagem, quando um jogo é feito de uma certa forma. Quando você vê distorcidas as cores, não é exatamente aquela mesma experiência. Porém, tenho que dizer para vocês que isso é mais relevante para quem trabalha profissionalmente com imagens, vídeos e revistas, editoração e tudo mais. Ok. Nós vemos aqui a cobertura de cor no sRGB 99,8%, embora estão vendo que as bolinhas estão lá para cima, porque mais uma vez o monitor tem um suporte amplo de cores. Não significa que ele vai ser melhor no sRGB, apenas cores saturadas e, claro, ele vai ter uma cobertura maior no DCI-P3. Nós vemos aqui o Adobe RGB 82,9%, DCI-P3, que é mais puxado para o vermelho e utilizado tanto em edição de vídeos quanto em conteúdo HDR, 88,7%. O REC 2020, que é um dos maiores, uma das maiores coberturas de cores, está em 63,8%, que é uma cobertura ok. Isso aqui é utilizado em conteúdos HDR mais avançados, embora o monitor para HDR, cara, não tá lá essas coisas, assim como os monitores baratos que nós já testamos no canal. Aqui nós temos a comparação de ampla gama REC 2020, até o presente momento o melhor foi o Centauri, o Prisma V2, e nesse caso ele até melhorou um pouquinho em relação ao LG 24, tá? Bom pessoal, escala de cinza, e aqui começam as coisas estranhas, porque esse monitor tem uma escala de cinza desregulada. Ué Lucas, mas o Ultra Gear não vinha calibrado de fábrica? Pois é, cara, essa versão não veio. E aí eu fui conferir no site. A versão 24 polegadas 144 Hz diz calibrado de fábrica. A 27 polegadas 144 Hz diz calibrado de fábrica. A versão 24 180 Hz, essa nova geração, calibrado de fábrica. Mas a versão 27 180 Hz não diz que foi calibrado. E é exatamente o que o meu aparelho mostrou. Eu estou utilizando aqui o software Calman Ultimate junto com o colorímetro Display Plus HL, que é um dos melhores colorímetros do mercado, com suporte a mais de 10.000 nits, inclusive, e a gente vê isso daqui, cara. Então, o monitor, ele tá bem mais puxado para o azul e para o verde, os níveis de vermelho estão lá para baixo, a gama tá bem desregulada, então as imagens aparecem mais escuras, ou, ali no caso, no final, mais claras do que deveriam ser, tá? E o contraste está bem abaixo do rotulado, cara. O contraste é 1000, está 885 e também a temperatura de cor, obviamente, está desregulada ali. Aqui nós vemos então a saturação das cores no espectro sRGB. A gente vê que tem justamente aquelas desregulagens puxadas para o verde, puxadas para o azul, e você vê que o Delta E2000 é de 3,1, que está quase na minha nota de corte, tá? Mas já está um pouquinho acima. Então você vê que realmente veio desregulado. E um dos motivos é no fato de não ter um modo sRGB. Se eu conseguisse puxar as cores para dentro, a gente conseguiria uma precisão maior. Agora, lógico, no Color Checker, com muito mais tons de cores, 2,99. Cara, a minha nota é 3. Ele está assim, ó, na pontinha para estar fora da minha nota de corte. Então,
Cara, o Ultra Gear, acho que a nota era menos de 2, se eu não me engano. Então realmente não veio calibrado. E por que só esse 27, 180 Hz não veio calibrado? Não faz sentido isso, cara. Ok, agora eu fui testar em outros espectros. O Adobe RGB 4.65 piorou, não é um monitor por padrão bom para o Adobe RGB. Agora ele é surpreendentemente bom para o DCI-P3, cara, olha só. 1.16, muito bem calibrado de fábrica para o DCI-P3. Então, para quem trabalha com edição de vídeos e usa o espectro do DCI-P3, é um monitor que está se saindo bem. Só que é algo muito específico, porque a maioria dos casos é sRGB mesmo, tá? Mas enfim. Aqui nós temos também a saturação dentro do DCI-P3, nós temos também uma excelente nota, abaixo de 1.5, que levaria aqui, para você ter ideia, a minha avaliação ouro, tá? Mas é no DCI-P3. Então nós temos aqui a precisão de fábrica, na escala de cinza e cores. Ele não ficou tão ruim em relação aos White Label que eu testo, cara, mas você vê que em relação ao outro Ultra Gear é estranho. Até o AOC, que é um monitor muito mais barato que ele, veio com notas bem melhores ali, especialmente na escala de cinza, porque também é um monitor pré-calibrado de fábrica, tá? É estranho. O brilho da tela ele foi satisfatório, entregou acima do que oferece, ele fala que é 300, então ele entregou 353 no máximo e no mínimo 31. O contraste realmente ficou a desejar com 885 e isso é muito crítico nos IPS porque as imagens pretas com baixo contraste tendem a ficar mais acinzentadas e isso melhora nos VA e principalmente nos monitor OLED, ok? Bom, dá para você calibrar o monitor, então eu consegui um delta E na escala de cinza muito melhor. A gama está bem corrigida, temperatura de cor bem certinha, próximo dos 6.500 Kelvin, então o branco ele está no nível bem mais neutro, isso ajuda muito depois nas próprias cores. O contraste está, ok, o contraste não ficou tão legal mesmo nesse monitor. Nós temos aqui o Color Checker, agora sim, apesar de ter distorções em alguns pontos, conseguimos um Color Checker muito melhor de 2,06. Entre 2 e 4, um usuário comum já consegue perceber a diferença. Então, assim, 2,6 é uma nota boa, tá? E aí, para você ter acesso à calibração que eu fiz, eu deixei na descrição o perfil ICC. Você tem que fazer os ajustes de RGB no seu monitor manualmente e aplicar o perfil ICC no Windows. Não funciona em todos os softwares, só softwares que utilizam o perfil ICC, tá? E aí você vai conseguir ter algo parecido para corrigir esse monitor que infelizmente não vem calibrado de fábrica. Nós temos aqui a saturação, que melhorou bastante, o monitor ainda tem desníveis porque ele está fora do espectro sRGB, então os pontos ficam mais deslocados, afinal é um wide gamut e parece melhor para o DCI-P3, infelizmente não tem um modo sRGB para fazer um crop disso daqui. E aí o monitor tem HDR, o HDR dele é automático, você não ativa ele no menu, basta você ativar no Windows que ele já auto-ativa, só que cara, HDR monitor white label ou monitor de grandes marcas baratos também não funciona, cara, você vê. A escala de cinza muito distorcida, ele bate lá em 60%, cara. Você vê que o Delta ITP, que o padrão, a minha nota de corte é 10, tá batendo 45, cara. Absurdo. O EOTF tá bem distorcido e a luminância não corresponde ao que deveria estar, tá? O pico do brilho deveria ser muito maior para poder oferecer conteúdo HDR real, para você perceber a diferença. Aqui nós vemos apenas 217, o ideal seria aqui estar no mínimo 450 de pico, ou mais, 600, tem monitores que oferecem mais de 1000 aqui para vocês terem ideia, tá? Lembrando que esses dados aqui, pessoal, eu já fiz a calibração no Windows, no HDR, tá? Então eu fui calibrando ali manualmente para já chegar aqui calibrado e, infelizmente, isso aqui não é de me surpreender. Temos aqui o Color Checker, cara, com muitos erros, então ele não consegue compreender as cores do HDR e fica com uma nota muito ruim. Aqui nós temos a cobertura do REC 2020, então a cobertura no HDR é 45%, muito abaixo, não tem condições de oferecer HDR de nova geração. E o HDR no P3, que é o mais comum, ele oferece apenas 62,9%, bem abaixo do que seria o ideal ali, pelo menos uns 80 e tantos por cento, ok? Bom, e aqui nós temos então a nossa avaliação final, pessoal, aonde em tempo de resposta eu dei nota prata para ele e o Ultra Gear 144 era ouro, tá? O input lag ouro, realmente bom, precisão das cores que lá era, salvo engano, entre prata e ouro, agora levou uma nota padrão, que é a nota mínima do monitor aqui, tudo bem? Temos aqui todas as informações.
Então, os alertas aqui, pessoal, o tempo de resposta que é divulgado 1 milissegundo, na prática o perceptivo é 6,5. O overdrive, ele é ajustável, tudo certinho. O refresh rate máximo funciona tanto com o DisplayPort quanto com HDMI. Tem essa observação que tem monitores que você não consegue usar o refresh rate máximo via HDMI. Nesse caso, começou a Full HD, ele realmente funciona. Então ele não tem MBR, que eu já havia falado para vocês. Então aqui a gente vê que o contraste está bem abaixo do informado, as várias distorções das cores, só o DCI-P3 que realmente foi bem satisfatório e o modo sRGB infelizmente não está disponível. Calibração, tudo ok, melhorou bastante. O HDR é aquilo. Tem HDR? Ah, tem, mas a cobertura REC 2020 é baixíssima, a cobertura DCI-P3 é baixa, o pico do brilho é muito baixo, não tem Full Array Local Dimming, então é Add Lift, ele não consegue desenvolver bem isso e a precisão das cores é muito ruim. Observação aqui, aquilo que eu falei, o padrão VESA do monitor não é informado no site por algum motivo, cara, mas ele é 100%, tá? E não tem som embutido e nenhum ajuste fora o ajuste de ângulo. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um breve vídeo, e aí, poxa, fica com aquela sensação de que poderia ser melhor, né, cara? O Ultra Gear não é um monitor ruim, muito pelo contrário, tem um tempo de resposta excelente, tem um input lag muito bom. Para gamers, cara, vai atender a expectativa. 180 Hz é melhor em responsividade, em fluidez do que o 144, mas fica com aquela sensação de que realmente faltou alguma coisa, porque é um monitor que veio depois, tem um refresh rate maior, né? E o fato de só ele na série não vir calibrado de fábrica, cara, é uma coisa meio estranha, tá? Talvez você não se importe muito com as cores, mas, cara, é importante você ter uma visualização das cores corretas, né? E aí vai variar de pessoa para pessoa, mas realmente ele fica pouco atrativo nessa faixa de preço. Talvez quando ele cair ele faça mais sentido, porque ele custa hoje cerca de R$ 1.200 na loja da LG. Talvez nas lojas de terceiros, como o Kabum, por exemplo, ele baixe um pouco mais o preço. Porque nessa faixa de preço você acha vários monitores white label, cara, de marcas aí como a Superframe, Pichau, enfim. São monitores que geralmente a base é melhor, geralmente tem Quad HD nessa faixa de preço, então já é uma resolução com uma densidade de pixel muito melhor. E aí você acha às vezes por R$1.100, R$1.000, né, R$1.200. Então é um bom monitor, mas infelizmente ficou meio assim, eu esperava que fosse um pouquinho melhor, tá? Como eu disse, para games vai atender perfeitamente. E ainda é uma grande marca, de repente você fala assim, Lucas, eu não quero comprar os white label porque eu não conheço o fabricante. Pelo menos a LG você sabe, ok, é um LG, esse sim é realmente um bom ponto positivo, ok? Bom, pessoal, é isso. Deixa agora nos comentários o que você achou desse monitor, você já comprou? A versão de 24 polegadas deve ser sim diferente, porque ela vem lá escrito calibrado de fábrica, pelo menos em cor, ela deve ser ajustadinha como era a antiga versão. Por algum motivo a de 27 acabou ficando a desejar nesse aspecto, tá? Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo. Mais reviews de monitores em breve para vocês. Valeu, gente!